na terça-feira, a lição traz os 2 episódios relacionados à purificação do templo. Lembrando que o primeiro episódio, que é relatado em João capítulo 2, só João é que relata essa primeira purificação ali no seu Evangelho capítulo 2, a partir do verso 13. Já o segundo episódio, que vai acontecer no dia seguinte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu naquele domingo, a entrada triunfal da semana da crucifixão, esta purificação vai acontecer na segunda-feira. Depois de Jesus ter saído do templo, na entrada triunfal, ele volta para Betânia, no dia seguinte eles voltam para Jerusalém e Jesus vê aquela cena. E que cena era essa? Ele contempla ali, então vou focar nessa segunda purificação, embora a primeira elas sejam muito semelhantes. Jesus vê aquela cena de exploração. Essa foi a grande causa que moveu Jesus a expulsar os cambistas, a expulsar aqueles que maldosamente exploravam os mais humildes. Imagina um israelita que viesse de longe. Como ele poderia trazer as suas ofertas? Não trazia. Então, eles eram explorados de 2 maneiras. Primeiro, eles tinham, o templo tinha uma moeda própria. Vocês sabem que até hoje, câmbio é sempre um serviço exploratório. Todas as vezes que você troca dinheiro, você perde. Então, eles já perdiam trocando o seu dinheiro pela moeda do templo e perdiam pelos preços exorbitantes que os sacerdotes, essa gente que estava ali praticando as vendas, cobravam mesmo de pessoas mais simples, mais humildes, muitas vezes até de enfermos que não tinham nenhum tipo de condição de pagar pelas ofertas mais simples, mas mesmo assim faziam todo o sacrifício para comprar, eram explorados. E Jesus vê tudo aquilo e ele vê o propósito pelo qual ele havia estabelecido esse sistema sacrificial. Era uma simbologia do seu sacrifício e ali tudo isso havia se perdido. E Jesus, então, de forma muito determinada, ele apresenta a sua indignação. Na parte do auxiliar para o professor, nós sempre temos contribuições muito interessantes. O autor ele faz referência ao capítulo 16 do livro Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White comenta essa cena, não é? Ali o capítulo chamado Corrupção na Casa de Deus, e nesse capítulo, ela argumenta várias vezes que não foi apenas o homem Jesus. Olha, isso é muito interessante. Não foi apenas o homem Jesus que realizou a purificação do templo. Nas palavras dela, a purificação do templo era uma manifestação de poder sobre-humano. Isso reforça o que eu mencionei lá na introdução. Então, nós não podemos pensar que há um Deus do Antigo Testamento, um Deus que punia, um Deus que destruiu nações, um Deus que aplicou juízos, e um outro Deus. E hoje eu estou gravando aqui de manhã, nós temos aqui companhia das seriemas novamente, são as bênçãos da natureza. Ao fundo você pode talvez ouvir aí o som dessas seriemas. É uma ave, creio que a maioria conhece, uma ave de pernas longas e muito, muito interessante. De vez em quando elas aparecem por aí com seu canto característico. Então, Ellen White faz esse comentário. Ela deixa isso explícito, que não era só a humanidade de Cristo, mas era a união do poder divino com o poder humano manifestada naquela situação. E ela ainda menciona, ao contemplar a cena, sua fisionomia mostrou indignação, autoridade e poder. E é nesse contexto de indignação que ela destaca a divindade de Cristo irradiando, se manifestando por sua humanidade. De um lado, a extrema compaixão de Deus, a sua misericórdia em favor daquelas pessoas pobres, simples, humildes, que estavam sendo exploradas. Então, esta manifestação da
indignação de Jesus era para a proteção daqueles indefesos. E esse é um aspecto, todas as vezes que Deus manifesta a sua ira, ela não é só uma ira punitiva, ela é uma ira protecional. E esse aspecto, irmãos, para mim muito interessante, porque ele também chama a nossa atenção. Ele faz com que os nossos olhos sejam levados para o futuro, quando da destruição final do mal e do pecado, será também pela proteção do universo, será pela proteção daqueles que aceitaram a misericórdia de Deus e viveram em harmonia com Deus e agora vão desfrutar disso. Imagine se o mal não for destruído, imaginemos a desgraça que seria o mal surgir pela segunda vez. Então, a ira de Deus também, a indignação de Deus, o seu desprazer pelo pecado, é também um ato de proteção para aqueles que o amam. E foi o que Jesus demonstrou. Aqui no comentário da pergunta 3, aparece a seguinte expressão do autor. Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação para com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores. É uma pontuação bem interessante, bem clara, porque é que ele manifestou a sua indignação, porque haviam profanado o templo de Deus. Depois, o autor também nos ajuda a lembrar aqui que o Evangelho de Marcos faz 2 registros interessantes, além deste, em que Jesus se indignou. O primeiro deles foi em relação aos seus próprios discípulos, que estavam impedindo que as criancinhas se aproximassem dele. Então isso está em Marcos 10, 13 e 14, e Jesus se indignou. Ou seja, Jesus já estava há tanto tempo com eles. Eles já sabiam do coração amoroso, bondoso, carinhoso de Jesus para com todos, inclusive para com as crianças. E quando os discípulos tentaram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus, Jesus ficou indignado. É como se Jesus dissesse, olha, eu estou há tanto tempo com vocês, estou aqui, vocês já sabem que eu sou amoroso, mas Jesus faz essa repreensão, ele manifesta a sua indignação com seus discípulos, mas uma indignação redentiva, amorosa, para corrigir os discípulos. A outra situação, ela decorre em Marcos 3, onde Jesus foi acusado de violar o sábado quando ele curou, quando ele salvou uma vida, quando ele realizou um milagre. Vamos localizar aqui rapidamente o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos, perdão aqui pela demora, né? Aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 3 e 4, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, de novo ali no espaço de uma sinagoga, num dia de sábado. E Jesus diz, olha, é lícito, ele afirma, é lícito, verso 4, fazer bens aos sábados ou fazer o mal? É uma pergunta. Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando ao redor, e aqui vem a expressão, indignado, verso 5, capítulo 3 de Marcos, e condoído, ou seja, provocado, podemos dizer assim, pela dureza do coração daqueles homens, ele disse, estende a mão, e o homem estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Então, olha que condoído, ou seja, ao mesmo tempo que Jesus expressou misericórdia para com aquele homem que os líderes do seu povo queriam impedir que a misericórdia de Jesus alcançasse, Jesus fica indignado, ou seja, como é possível? É o desprazer de Jesus, o aborrecimento de Cristo com a dureza de coração deles. E eu fico pensando, irmãos, na nossa experiência aplicando essas 2 passagens de Marcos, quantas vezes nós já deixamos Deus indignado ou porque impedimos com o nosso exemplo e às vezes até com atitudes que as pessoas se aproximassem dele, ou ainda impedimos que o amor de Jesus se manifestasse, que sua misericórdia se expressasse, agindo com dureza de coração. Irmãos, que Deus nos abençoe a ter a compreensão destas passagens ilustrativas, para que possamos ter essa compreensão de que mesmo
na aplicação de um juízo, que é o ato extremo, mesmo nas repreensões, a manifestação da ira de Deus, de sua indignação, ela tem um propósito redentivo, salvador. E dessa maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira.